Bem-vindos ao Havruta Chats. Hoje, a gente mergulha numa história fascinante, né? A de um texto rabínico super importante, mas que, olha, quase desapareceu. O Sifrei Zuta sobre o livro de Números. Nossa conversa vai ser guiada pela introdução de um estudo acadêmico sobre ele, que tem título bem apropriado: O Tesouro Perdido do Midrash Zuta. E a nossa ideia aqui é tentar entender por que esse texto, né, mesmo em pedaços, por que ele é tão importante. E essa busca toda parece uma aventura mesmo, tipo desenterrar um tesouro de conhecimento antigo, sabe? Para começar, é de impressionar pensar na fragilidade do conhecimento. Como pode uma obra tão citada, o Sifrei Zuta, vamos chamar de SZ para facilitar, como ele quase sumiu? A fonte que a gente está usando até começa com uma frase forte, né? Diz que tudo precisa de sorte, de mazal, até um rolo da Torá guardado na arca. Parece que o SZ não teve tanta sorte assim. Pois é. E o contraste é grande, viu? Porque a importância histórica dele é inegável. Ele foi citado nos dois Talmudes, o Yerushalmi e o Bavli, Nossa. pelos Dionim, lá na Babilônia pós-talmúdica, e pelos Rishonim, os sábios medievais. E isso em comunidades espalhadas, Oriente, Ocidente. Isso já diferencia ele de outros midrashim que também se perderam, mas talvez fossem mais locais, menos conhecidos. Entendi. O que sobrou hoje são, na maioria, cacos mesmo, fragmentos em manuscritos, citações que foram salvas em coletâneas posteriores, tipo Yalkut Shimoni, o Midrash Haggadol. Mas aí fica a pergunta, né? Se só temos fragmentos, por que esse esforço todo para recuperar justamente o Z? O que ele tem de tão especial? Essa é a chave da questão. A introdução que a gente está olhando destaca características bem únicas dele. Ele tem umas abordagens na lei judaica, na Halachá, e usa uma terminologia que às vezes destoa um pouco do que a gente vê em outras fontes rabínicas mais famosas. Ah, interessante. Quer dizer, ele era meio... Diferente! Exato. E até uma coisa para se pensar, será que essa singularidade toda não acabou, de certa forma, dificultando a preservação dele? Talvez ele fosse visto como um pouco fora da curva em algumas épocas. Faz sentido. Uma hipótese interessante mesmo. Mas o valor que esses fragmentos mostram é enorme. Eles dão novas perspectivas para entender passagens complicadas do Talmud, a Sugiot, sabe? E tem mais, eles trazem informações históricas que a gente não acha em outro lugar. E até enriquecem o nosso vocabulário de hebraico com termos raros. Nossa. Para quem estuda a fundo, cada pedacinho encontrado pode ser um clique, sabe? Um momento eureka, para entender melhor a lei ou a história judaica. E essa busca parece um trabalho de detetive mesmo. O autor da fonte descreve isso, né? O processo de vasculhar comentários medievais, os Rishonim, e manuscritos de coletâneas, como o Yalkut Shimoni. Ele até conta de um manuscrito específico, de Oxford, que ajudou a corrigir erros em edições impressas, revelando como Usaia realmente era. É um trabalho de muita paciência. Exatamente. Muita paciência. E a mensagem principal é que essa busca não acabou. De jeito nenhum. O autor faz um chamado mesmo, um apelo por um esforço renovado. Tipo, procurar mais fragmentos em bibliotecas pelo mundo, revisar de novo os escritos dos Rishonim, os impressos e os manuscritos, Uau! a analisar com lupa os manuscritos das coletâneas, como o Yalkut, Midrash Haggadol, Midrash Bamidbar Rabbah, porque pode ter coisa do Sifrei Zuta escondida ali. O objetivo final seria ter uma edição crítica bem melhor, que realmente resgate essa parte tão valiosa da nossa herança intelectual. Esse esforço de juntar as peças, conectar fontes e pessoas é fundamental. Falando nisso, para quem curte essas explorações nas fontes judaicas, fica o convite. Nossos canais no YouTube, Telegram e WhatsApp têm os links aqui na descrição. E também o nosso Instagram, o Havruta Chats. É muito legal ver a paixão do autor da fonte, né? Ele mesmo diz que usa uma linguagem forte, que ele chama de tempero, tavlim, para motivar a pesquisa. Ele apresenta o próprio trabalho, essa introdução, como só uma amostra, uma dugma, do potencial que o Sifrei Zuta ainda tem. Isso tira aquela ideia de pesquisa acadêmica como algo frio, né? Com certeza. Tira tocamente. E isso conecta com a relevância para todo mundo que está ouvindo. Mostra o valor de estudar com atenção,
mesmo textos que estão em pedaços ou que são menos conhecidos. Não é só um exercício para acadêmicos, entende? É sobre como essa dedicação aos detalhes pode gerar entendimentos novos, profundos, às vezes inesperados. É um lembrete para a gente valorizar esse trabalho minucioso que existe por trás da compreensão das fontes antigas e para entender a complexidade de como o conhecimento viaja ou quase se perde, né, através do tempo. Então, o que a gente leva dessa nossa conversa? Acho que a história do Sifra-Enzutá é um lembrete forte de que o conhecimento pode ser bem frágil. Temos um texto único citado por gigantes, mas que quase se apagou. O esforço para remontar ele não recupera só palavras, mas ilumina como a lei judaica evoluiu, a história e esses caminhos às vezes bem tortuosos da transmissão do saber. Exato. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Quantos outros tesouros perdidos de conhecimento, talvez não só textos, mas ideias, visões de mundo, podem estar por aí, dispersos, esperando alguém com essa dedicação para trazê-los de volta à luz? Que perspectivas únicas sobre o passado e, quem sabe, sobre nós mesmos, eles ainda poderiam nos oferecer? Uma ótima reflexão para a gente fechar. Obrigado por acompanhar mais este Havruta Chats.